Alô, boa noite a todos que estão nos acompanhando é, pela, pelo Instagram, Vôlei Pernambuco Oficial. É sempre um prazer a gente poder estar levando até vocês muita informação e levando também a vocês uma troca de experiências com pessoas muito importantes no cenário do vôlei nacional. Nós vamos começar a nossa live de hoje com duas personalidades do nosso vôlei. A primeira vai ser Antônio Manuel Campos, que deve logo mais estar já entrando aqui com a gente. Antônio Manuel Campos foi um preparador físico, um dos primeiros preparadores físicos especializados em voleibol, numa época onde não havia ainda preparadores físicos exclusivos do vôlei, né? Então, ele foi um dos primeiros. E ele é um dos que trabalhou, desenvolveu vários testes, que são testes próprios dele, e a gente tem um prazer muito grande de ter podido levá-lo quando nós fomos trabalhar em São Paulo, lá na Transbrasil, né? Então a gente vai começar esperando que ele entre aí para a gente poder começar. De qualquer maneira, agradeço bastante a todos que estão tentando fazer o contato com a gente, fizeram contato durante essa semana, trocamos ideias e vamos trabalhando sempre no sentido de desenvolver o nosso vôlei, né? O nosso vôlei de Pernambuco, que está cada vez mais se desenvolvendo, cada vez mais a gente está junto com a nossa equipe de diretores, a nossa equipe de treinadores, levando o voleibol de Pernambuco num cenário nacional muito importante. Tá, vamos aguardar que o Tony entre. Ele não tá aparecendo para mim, mas ele já vai entrar logo. Acho que a conexão dele talvez não esteja muito boa. Mas de qualquer maneira, vamos trocando uma ideia aqui. A gente vai querendo saber de vocês também quais são os assuntos mais importantes. Nós vamos tratar hoje das categorias de base, né? Categorias de base que vão ser o grande centro dos próximos anos do nosso voleibol brasileiro, porque a CBV está preparando um trabalho para justamente as categorias de base. Vamos lá, Tony, entra aí para você poder entrar ao vivo com a gente aqui. Estou esperando você pedir para entrar. Você já entrou, já se conectou, agora tem que pedir para entrar. De novo. Vamos ver se ele vai entrar agora. Deu certo. Finalmente, né? Você entrou, tá todo mundo esperando aí as suas atletas, muita gente, já tem muita gente entrando aí, já estão com uma boa audiência. Boa noite, é um prazer muito grande mais uma vez estar falando com um amigo. Antes de mais nada, do grande preparador físico que você é meu grande amigo, nós trabalhamos muito tempo juntos. E vamos lá, toca para frente, se apresenta, você, tem muita gente aqui que conhece você, mas muita também ainda não conhece. E aí, eu queria que você se apresentasse, desde aqueles idos tempos lá de Santa Catarina, damas, depois náuticos, seleções pernambucanas, enfim, até chegar aí nas equipes da Superliga. Na época não era chamado Superliga, mas era como se fosse a Superliga de hoje, né? Fica com você. Tudo bem. Estava aqui meditando um pouco, né? E pensando no seguinte: quando houve as lives aí do próprio Celso, mais de Newton, e o próprio
Brunoro, é bem mais simples falar de uma história, né, de voleibol. Eles citaram as competições, as dificuldades. Quando você chega em preparação física, nossa, o que é que eu vou falar sobre preparação física sem ser uma aula? Então, dá para a gente fazer alguma coisa. Então, eu vou falar o meu início, né? Fui para a faculdade, era aquele peixe fora d'água, nunca joguei nada, só joguei pedra nos outros, ou então praga. Esporte eu nunca pratiquei, mas resolvi fazer educação física. E naquela época tinha uma prova, né? Tinha um teste físico, e eu fui para o cursinho fazer, e ali eu já entendeu, conheci e fiz uma amizade muito boa com o professor chamado Renato Baixinho, era professor de atletismo, que foi para a Alemanha na época. Ele foi também, parece que técnico de Ana Gomes no atletismo, que ela fazia também atletismo. E eu, como era um peixe fora d'água e sempre gostei de ler, estudar essas coisas, eu digo, eu vou sugar esse cara primeiro para pegar alguma coisa, né? Porque eu sei que nas provas práticas eu vou ser médio, não vou ser bom, porque eu nunca fui atleta. Mas eu posso compensar do lado de estudar. E no primeiro dia de aula, Josenildo Carvalho, acho que todo mundo conhece, o grande treinador, o grande mestre, um professor ainda na ativa, ele fez um convite que precisava de um auxiliar para ajudá-lo no esporte e que não podia pagar. Ninguém levantou a mão e eu imediatamente levantei a mão. E fiquei com ele 3 anos e meio, até ele ir embora. 3 anos e meio com Josenildo. Eu sempre digo que eu fiz uma segunda faculdade, eu fiz Harvard com ele, porque Josenildo já era um grande treinador e eu estava todos os dias nos treinos com ele, observando, anotando, estudando. Ele me facilitou muita coisa, me ensinou muita coisa. O meu início, praticamente, eu devo a ele, da disciplina, da ordem, da hierarquia, dedicação, tudo vinha dele. E tem uma frase que eu não esqueço nunca, que ele Stone, bonzinho é irmão de ruim. Se você pensa em ser um cara bonzinho, não vai dar em nada. Pense em ser um cara bom. Porque quanto mais profissionais bons estiverem trabalhando com o desporto, ele vai crescer, não é? Ele vai crescer, ele vai melhorar, vão ter grandes equipes, grandes treinadores. E eu ficava com ele de segunda a sábado, porque geralmente todo sábado tinha jogo, alguma coisa desse tipo. E no final da noite a gente jantava ainda junto, né? Tomando aquelas cervejinhas, que hoje eu não faço mais, mas naquela época. E eu perguntava muito para ele, né? E ele me dava muita coisa. E eu fiquei até que ele precisou, acho que foi para Brasília, não sei, eu não lembro direito. Ele saiu daqui para trabalhar fora. Foi para o Amazonas. É? Foi para a Amazônia, né? Isso. Você é uma enciclopédia nisso aí. E ele disse, Tony, você está pronto, eu vou conseguir um colégio para você. E foi ele que me conseguiu o Santa Catarina. Eu fui para lá, para o Santa Catarina, com toda essa bagagem que ele passou para mim. E fui abençoado, porque acho que Deus me deu uma safra ali de meninas com assim, um perfil muito bom de atleta, dedicação, querer ganhar. E eu lembro que no primeiro ano a gente foi sexto lugar. Mas no ano seguinte nós já ganhamos esse campeonato infantil. E com um colégio com quadra, entendeu? Descoberta, com bola de couro. A gente treinava quando chovia numa sala de aula, eu não deixava de dar treino de jeito nenhum, podia chover canivete. Pedi até um dia para a irmã me dar a igreja lá para me treinar, ela quase me mata, dizendo que era sacrilégio. Eu disse, mãe, não tem chuva direto, né? Mas o Santa Catarina foi para mim uma porta para me mostrar o que eu tinha aprendido, né? E o que eu tinha escolhido, a forma de estudar e, entendeu, me dedicar. A primeira coisa que eu fiz foi como eu devo compensar para uma escola que não tem uma quadra coberta, que treina com bola de couro, com as outras equipes grandes aí que tem um vôlei com quadra coberta, com bola em casa e tal.
E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aumentar o número de treinos. Né? Enquanto as pessoas vão treinar segunda, quarta e sexta, a gente vai treinar mais dias. Né? E falando para aquelas meninas que aprender a cair, ensinei muito a aprender a cair, que era cimento, e eu falava, se você aprender a cair aqui no cimento, quando chegar numa quadra de taco, é uma piscina. Vocês vão voar, vão se jogar, e não vai desistir de bola nenhuma. Realmente foi um grupo muito bom, a gente trabalhou muito com esse grupo, era um grupo, vamos dizer assim, simples, né? Pessoas que não tinham muito dinheiro, mas tinham caráter. Eram pessoas boas, pessoas que acreditavam naquilo que a gente falava, não duvidava de jeito nenhum. E a gente foi campeão, né? No primeiro ano contra o Veracruz. No outro ano eu tive uma cirurgia, fiquei quase 2 meses fora. E quando eu voltei, né? Uma curiosidade aqui para vocês que estão me ouvindo, o Celso ele começou como meu inimigo. Eu tinha ele como meu inimigo. Verônica foi para as damas. Quando eu voltei, eu disse, cara, cadê Verônica? Está nas damas. E era Celso técnico. Mas o mundo dá voltas. Hoje ele é um amigo meu que acho que não tem outro semelhante a ele. Né? Eu sei se tivesse uma vaga aí, a federação vai ter que ter um preparador físico, tem que ter. Eu tinha certeza, Tony, vem para cá que a vaga é sua. Porque sempre a gente deu certo junto. Mas tudo bem. Voltei e estava sem Verônica. E eu digo, a única função que a gente deve fazer é aumentar o dia de treino. Então passei a treinar todos os dias. Assim, queria ganhar. E por um acaso a gente ganhou. Né? Ganhou aquele campeonato, foi bicampeão pelo Santa Catarina. Aí veio uma proposta de Celso para me ir para as damas com aquela equipe. Né? Eu concordei, claro. E aí foi mérito dele convencer a Madi Chantal da bolsa para todo mundo. Isso ele é um expert. Né? E foi uma luta, mas a gente conseguiu, né, chegar lá com aquela equipe. Todo mundo conhece quem é daí. Tem uma equipe que nas damas e no Náutico fez história, somado já com as atletas que tinha nas damas, né, que naquela época o clube, o suporte do clube era os jogos escolares, era os colégios que tinham as atletas que forneciam para o clube. Era difícil um clube formar um atleta juvenil, infantil, que não viesse de uma escola. E a gente tinha uma estrutura muito boa. E eu sempre estudei, sempre gostei de estudar. Eu acho que se fosse hoje, com essa facilidade que tem da gente ter acesso, eu acho que a gente não perderia nenhum jogo, porque a gente estava sempre na frente. Lembro de muitas vezes de um bar, Celso com aquele senhor guardanapo, escrevendo a equipe como ia jogar, e a gente discutindo ali, ele fazendo as jogadas, a gente trocando ideias. E aí veio a oportunidade do Náutico, né? Edenilton precisou ir para a seleção, Celso ia assumir, certo? Exatamente. E... Lembrando, né, que em 77 o NUSMA trouxe o Campeonato Mundial Juvenil para o Brasil. E nessa época, o técnico da seleção juvenil brasileira era a comissão técnica, né? Era Edenilton, o assistente era Ramon e o preparador físico era Brunoro. Brunoro. Eles iam ter que passar o ano todo treinando em Belo Horizonte. E aí houve esse convite, né, para que a gente assumisse as equipes de Edenilton lá no Náutico. E a gente lá em 77, eu ainda tenho a minha carteira assinada desde aquele ano, não deram baixa ainda, eu vou me aposentar lá. E eu me lembro que eu disse, Tony, a gente vai para o Náutico. E você me disse, eu não quero ser técnico, eu quero ser preparador físico. Exatamente. Aí tem... Mas não tem. Isso. Eu quero ser preparador físico, eu não quero ser técnico. Exatamente. Aí tem uma historiazinha que talvez você
nem saiba, você nem lembra. Eu não lembro se foi Adnilton ou se foi Josenildo, né? Que me chamou e disse, Tony, você tem uma capacidade muito grande. Nota que você estuda muito, você mostrou aí no Santa Catarina. Nas damas, né? Deu sequência, nós fomos campeão das damas mais 5 anos seguidos. Perdemos um imperdível, né? Eu tinha no time, era, vamos pensar assim... Mas aí você que não... era do juvenil. Hã? Você que era o técnico, Sim. não era, né? Sim. Aquele time que tinha todo mundo, né? E eu consegui perder aquele jogo, né? Mas ganhamos mais 5 anos seguidos. Então, o meu pensamento, eu pensava em ser um técnico. Mas uma vez, num papo desse assim, de ouvido, não sei se foi Adnilton ou se foi Josenildo, ele me elogiou, né, tudo, pelo meu trabalho, disse, mas se você sonha chegar numa seleção, eu digo, claro. Aí ele disse, e se eu disser que você não vai chegar? Eu disse, por quê? Ele disse, porque tem eu, Adnilton, e tem Celso que está chegando, cara. Né? E para você pegar uma seleção, a gente precisa morrer. Porque senão vai ser um deles. Porque com toda essa bagagem sua de treinamento e tal, você não tem uma história dentro do voleibol, né? Celso tem, foi um atleta excelente, está chegando aí já mostrando resultado. Eu e Adnilton, foi Adnilton e Josenildo, né? Não sei quem foi que falou. A gente é mais velho do que você, pouca coisa. A gente não vai dar seleção para você. Agora, se você pensar na preparação física, Pernambucano, não era a seleção brasileira, não. não, seleção pernambucana. Ele falou, eu tem que morrer para você pegar. Agora, se você pensar em preparação física, que a gente acha que você tem todas as assim, qualificações, porque você estuda, você traz coisa nova, sempre apresenta alguma coisa nova que você achou, não sei aonde, a vaga vai ser sua. Toda a seleção pernambucana que a gente tiver aqui, você vai ser convocado. Aí foi naquela vez que eu falei, eu digo, não, eu não quero ser, eu quero ser preparador físico, porque a ideia, eu queria realmente. Tem, né? A gente não pode esquecer do nosso grande Romeu Batista, né? Que comprou. Pronto, eu vou falar, Romeu, com certeza. Disse, Romeu, aqui não vai dar, ele tem que estudar, tem que fazer alguma outra coisa. Assim, manda ele, arruma um lugar para ele ir. Aí eu disse, tá, Tony, deixa aí. Aí você falou, eu vou para o Rio fazer a pós-graduação, se não me engano. Na Gama Filho, exatamente. Estou, na verdade, sua carreira nacional, porque você teve condição de ter um contato com vários treinadores, vários professores de outros estados que a gente não tinha naquela época, 77, a gente não tinha. Sim, com certeza. Estão começando a aparecer os preparadores físicos, né? E o Náutico, eu me lembro, era o único time que tinha um preparador físico no Nordeste, que era um preparador físico. Sim, com certeza. Não tinha ninguém mais. E você aproveitou sua chance, provando mais uma vez que a educação, né, através da educação, é que a gente vai chegar realmente em algum lugar. E você aproveitou muito bem. Eu me lembro que muitas vezes eu viajava, você sempre me dizia, pô, tu quer alguma coisa? Eu quero um livro. Muitas e muitas vezes. Sim. Mas vamos aí, falando sim. agora da Gama Filho, você fez pós-graduação e conheceu o seu amigo também, Luiz Fernando, com quem você trocou muita ideia. O Luiz Fernando já foi um pouco depois. A Gama Filho foi para mim um presente, né? Acho que Romeu não só a Gama Filho, mas também uma vez que o Luiz Fernando me convidou já para a fase final de preparação física do Bradesco, era a Atlântica Boa Vista com o Bebeto e ele com a Bradesco. E Romeu prontamente pagou as minhas passagens para mim ir para lá. Mas a Gama Filho, para mim, foi excelente porque eu já tinha aquela ideia que tinha um teste para medir a capacidade anaeróbica lática, que era você correr 40 segundos. E aquilo eu me matava. Eu digo, isso não testa nada. O jogador não corre 250 metros para saber a capacidade. Ele salta jogando. E foi quando eu fui para Gama Filho e criei o teste, né? O teste de Campos, que era o nome que o
Lanceta foi quem deu essa sugestão, que era técnico da Seleção Brasileira de Atletismo, foi minha banca lá, na Gama Filho, um deles, ele era preparador físico também do Fluminense, eu acho. E ele disse, porque eu botei o nome de índice de capacidade de salto. Eu falei, não, isso aí ninguém vai saber que é isso aí. Põe teu nome, teste de campos. E eu coloquei, publiquei esse teste. Esse teste para mim foi excelente, porque apliquei no Náutico, apliquei em todos os lugares que eu fui, porque determinava a quantidade de salto que o atleta deveria fazer por treino, a altura da corda que ele ia saltar, que eu sempre achei estranho botar uma corda de, digamos, sei lá, 70 centímetros, 80 centímetros, e todo mundo pular aquela corda, na época que tinha baixinhos jogando, né? Baixinhas jogando, e tem que fazer um esforço sobrenatural, sobrecarregando as articulações. E esse teste, eu não pensava que ele fosse chegar tão longe, porque no ano passado, quando eu fui para aí, que eu fui na FESP, né, a antiga faculdade nossa, que fui dar a palestra, um professor que eu nunca tinha visto, rapaz, você é o cara do teste? O cara lembrou do meu teste. Né? Eu digo, eu sou, se for o teste que eu estou pensando, sou eu. E esse teste serviu para mim, praticamente, criar uma forma de eu trabalho na preparação física, né? Que eu falo, existe N linhas, mas eu tenho, graças a Deus, uma linha que sempre usei e posso até dizer hoje que em todas as equipes que eu passei, os melhores resultados foram quando eu estava presente, ou com você, ou com sozinho, contigo, foram muitos, né? Mas eu sozinho mesmo na minha caminhada com outros treinadores, consegui convencer o treinador que não precisa correr 40 minutos, 30 minutos, tinha que saltar e jogar, tá em quadra. Isso foi uma coisa boa. Aí, eu fui fazer um curso em Campos... Diga. História interessante, né? De que quando eu fui convidado para ir lá para Transbrasil, e eu disse, eu vou, mas eu quero trazer um preparador físico. E o pessoal disse, não, mas aqui tem vários. Eu disse, não, mas eu não vou levar vários, eu quero levar o que eu quero. E aí você teve a oportunidade de sair de Pernambuco para realmente trabalhar numa equipe de ponta, ou pelo menos numa equipe que estava ali mais ou menos na ponta, né? Fazia bons jogos, uma boa equipe, e que nós formamos aquele trio de comissão técnica. Décio era o técnico, era o auxiliar Décio, e você o preparador físico. E eu sempre agradeço a ele a confiança que ele teve, porque ele não conhecia as outras pessoas. Quer dizer, não, a mim ele conhecia, mas a você não, mas ele confiou em mim e confiou no seu trabalho. E eu acho que nós fizemos lá na Transbrasil um trabalho muito bom com aqueles atletas. O time era médio, não era um time de top de linha, mas a gente fez um trabalho muito bom e tivemos que provar para todo mundo isso que você está falando, que não adiantava ficar correndo uma hora para depois ir treinar, quando na verdade ninguém ia correr. E a gente fez aquele teste, está lembrado, lá no Pinheiros, que dividimos a equipe. Queriam correr, correr. E aí no final de um mês de treino, todos que não correram, mas que aplicaram o nosso método de treinamento, quer dizer, o seu, né? Todos estavam melhores condicionados do que aqueles que queriam correr, que estavam acostumados em outros clubes, né? Que vieram, naquele ano nós trouxemos um grupo grande de jogadores para a Transbrasil. E eles vieram de vários clubes, lá de São Paulo, do Paulistano, do Pinheiro, sei lá de onde. E eles não acreditavam nisso, né? Não acreditavam porque estavam acostumados a treinar assim. A gente provou com testes, né? Não foi provar de boca, foi de teste, testado, que o que a gente estava fazendo, que era aquela preparação física que veio aqui de Pernambuco, com o pernambucano, era a que dava melhor resultado.